Amém, irmãos. Agora, aquiete o seu coração para ouvir a palavra que o Senhor tem para te transmitir nessa noite. O momento da pregação é o momento mais especial do culto, é o momento que Deus fala conosco. É o momento que nós somos consolados, confrontados, exortados e encorajados a vivermos uma vida mais fiel ao nosso Deus. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 2, nós estaremos lendo todo esse capítulo, o livro de Ruth, capítulo de número 2, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixastes a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Em meados do século XVII, lá na Inglaterra, surgiu uma corrente filosófica chamada de deísmo. Os deístas acreditavam em um Deus que criou o universo, mas que não intervém nessa criação.
Ou seja, eles até acreditavam que Deus é o soberano criador de todas as coisas, mas eles não acreditavam que esse Deus governa e dirige todo o universo que ele criou. Segundo os deístas, Deus criou tudo, mas depois deixou tudo de lado. Existe uma metáfora que exemplifica muito bem isso. Pense, por exemplo, em Deus como um relojoeiro que construiu e deu corda em um relógio muito magnífico, muito belo, mas que após dar corda nesse relógio, ele se afasta dele e o deixa funcionando sozinho. Da mesma forma, segundo os deístas, Deus criou o universo, mas o deixou funcionando sozinho. Mas a pergunta que surge é: o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Será que Deus é mesmo um relojoeiro que deixou o grande relógio do universo funcionando sozinho? Será mesmo que Deus criou todas as coisas? Será mesmo que Deus nos deu vida e nos deixou a nossa própria sorte? Nos jogou nesse mundo para que nós tenhamos a sorte ou azar na nossa vida para ver o que é que vai acontecer? Será que Deus mesmo criou tudo e deixou tudo funcionando sozinho? E o capítulo 2 do livro de Ruth nos ensina algo muito precioso acerca desse assunto. Lembre-se de tudo que havia acontecido até esse momento. Em uma atitude desesperada e precipitada, a família de Noemi se mudou para Moabe para então fugir da fome. Seus 2 filhos, eles se casam com 2 moabitas. Eles se casam com 2 mulheres que faziam parte da terra de Moabe, quebrando então a lei de Deus. Além disso, os 2 filhos de Noemi, como também o seu marido Elimeleque, eles acabam falecendo. Essa mulher então não tem mais nada. Ela nem sequer tem netos para dar continuidade à sua família. Os seus filhos não conseguiram ter descendentes para dar continuidade àquela família de Noemi e Elimeleque. Essa mulher, ela está desamparada. Chega um momento então que ela ouve a notícia que Deus está devolvendo o pão a Israel, a fome está passando, e com isso ela retorna para Belém com a sua nora Ruth, que decidiu ficar com a sua sogra e abraçar a fé no Deus de Israel. Noemi está de volta na terra prometida, ainda que sem enxergar o quanto que Deus está sendo gracioso com ela. Na verdade, Noemi, quando chega em Belém, quando ela retorna, ela está amargurada, ela está murmurando contra Deus. Mas a partir do capítulo de número 2, o coração dessa mulher vai mudar completamente, porque Deus vai começar a manifestar a sua gloriosa providência. Deus vai começar a derramar providência sobre a vida de Ruth e de Noemi. A partir do capítulo 2, o Senhor irá mostrar que Ele permanece no controle de todas as coisas. Ele vai deixar claro para essas 2 mulheres que elas não estão sozinhas, que elas não estão abandonadas, mas que Deus continua no controle da sua história. Sendo assim, irmãos, nós meditaremos nesse momento sobre esse tema, o agir da divina providência. O agir da divina providência. Em primeiro lugar, o agir dessa providência nos dá o senso de responsabilidade, algo que se encontra do versículo 1 ao versículo 7. O capítulo 2 desse livro começa de uma maneira, no mínimo, inusitada. Antes mesmo da história se desenrolar, perceba que o versículo 1 nos diz que Noemi conhecia um determinado homem. Homem esse que era da família do seu falecido marido. Além disso, ele era senhor de muitos bens, o que significa que ele tinha boas condições financeiras, mas que também era um homem que tinha muito respeito e que tinha uma grande influência em sua sociedade. Diz o texto que esse determinado homem se chamava Boaz. O autor do livro faz questão de nos apresentar esse personagem como uma espécie de antecipação, como uma espécie de spoiler que ele está querendo nos dar acerca do que irá acontecer no desenrolar dos fatos. Com essa apresentação, o autor está querendo mostrar que Boaz terá uma participação muito importante nessa história. Mas o que nos chama a atenção, nesse primeiro momento, não é nem a apresentação de Boaz. Não é nem o fato de que o autor está deixando claro que Boaz vai ser um personagem importante, mas o que nos chama a atenção, já aqui no início do texto, é a atitude de Ruth, que começa a ser descrita a partir do versículo de número 2. Ruth vai falar com Noemi
afirmando que deseja ir aos campos para colher espigas de cevada. Ela diz, em outras palavras, no campo em que eu for favorecida, no campo em que o dono dele me deixar entrar para colher, ali eu ficarei, ali eu permanecerei. Eu quero ir fazer esse trabalho. Noemi então permite que Ruth saia para colher essas espigas, e aqui se faz necessário, irmãos, nós citarmos uma lei de Israel, que é citada inclusive nos capítulos 19 e 23 de Levítico. Essa lei dizia que quando um fazendeiro fosse realizar a colheita da sua plantação, as espigas que acabassem caindo e ficando pelo chão, ficando pelo caminho, elas não deveriam ser recolhidas por esse fazendeiro. Elas deveriam ficar para que pessoas pobres e estrangeiros pudessem pegá-las para mantimento das suas casas. Então Deus diz, olha, quando você estiver colhendo, o que ficar pelo caminho não volte para buscar, deixe para as pessoas que estão passando necessidade, deixe para aqueles que precisam de mantimento. E uma vez que Ruth e Noemi eram duas viúvas pobres, que estavam passando por muita necessidade nesse momento, elas podiam usufruir dessa lei para que elas pudessem conseguir alimento para a sua casa. Dessa forma, Ruth sai e se dirige a um campo para que possa colher as espigas que ficavam pelo chão. Aqui, veja que Deus já começa a agir com providência. Ao longo de todo o capítulo, você vai ver o agir da providência de Deus, de maneira que essas duas mulheres não estão percebendo o que está acontecendo, mas Deus já começa a agir, porque Ruth, sem perceber, sem planejar, ela acaba entrando justamente no campo que pertencia a Boaz. O homem que era da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E ali ela estava trabalhando. Ali ela estava apanhando as espigas que ficavam pelo caminho, enquanto os empregados do campo realizavam a colheita maior que era destinada a Boaz. Mais uma vez, a providência de Deus entra em cena. Digamos que o personagem principal do capítulo 2 seja a providência do Senhor. E ela entra em cena mais uma vez, porque enquanto Ruth está trabalhando, enquanto ela está colhendo as espigas de cevada, Boaz chega ao seu campo. Boaz estava na cidade de Belém, ele sai da cidade e chega no seu campo, talvez para supervisionar, para ver como o trabalho estava caminhando, né? Olhar como seus trabalhadores estavam. Ele então cumprimenta os seus trabalhadores, e perceba que ele faz isso como um verdadeiro crente. Ele chega para os seus homens e diz, o Senhor seja convosco. Ao passo que esses homens respondem, o Senhor te abençoe, Boaz. É quase como dois presbiterianos se encontrando no meio da rua e dizendo, graça e paz, meu irmão. Então é basicamente isso, um cumprimento que vem da palavra do Senhor. E ao chegar, ele logo percebe a presença de Ruth e faz uma pergunta muito inusitada ao seu servo. Perceba que ele não pergunta quem é essa moça, mas ele pergunta de quem é esta moça. Com isso, Boaz não era machista não, tá bom, irmãos? Mas com isso é muito provável que ele estivesse querendo saber se Ruth era serva de outro fazendeiro, porque ela não trabalhava para ele. Ele conhecia as suas servas, ele conhecia os seus trabalhadores, e ele viu logo, quem é essa moça? Que eu não sei quem é ela. Está aí trabalhando, colhendo as espigas, a quem ela serve? Ou então, também é possível que ele quisesse saber se Ruth era casada com alguém. Sabe, uma vez que a esposa pertence ao seu marido e o marido pertence à sua esposa. Então, olha, quem é o marido dessa mulher? Com quem ela é casada? Talvez aqui Boaz já estivesse se encantando por Ruth. Aí você vai olhando, rapaz, que moça tão bela, que moça trabalhadora. Ela é casada com alguém? Ela trabalha para alguém? E no versículo 7, se você observar, o servo de Boaz responde, dizendo que Ruth chegou ao campo pedindo permissão para colher as espigas que caíam pelo caminho. Além disso, o servo diz que ela chegou cedo, ela não chegou no meio do dia, mas ela chegou cedo e estava trabalhando arduamente até aquele momento. De maneira que ela só havia parado para descansar alguns poucos instantes. No texto diz aqui, né, na choça, que era uma espécie de casebre feito de palha, de madeira, e que servia para os trabalhadores se ampararem, darem uma pausa ali no trabalho. Então Ruth deu uma pausa, mas foi pouco tempo. Ela estava o tempo todo, desde cedo, trabalhando. E aqui, irmãos, surge o grande ponto desses primeiros versículos. Lembre-se que Ruth havia declarado a sua fé no Deus de Israel. Diante de Noemi, ela tinha dito, o teu povo é o meu povo.
Diante de Noemi, ela tinha dito: o teu Deus é o meu Deus, ou seja, eu estou abandonando tudo para ir à tua terra. Eu estou abandonando tudo para crer no teu Deus. Eu não vou mais servir aos deuses moabitas, mas o meu coração será completamente preenchido pelo Deus de Israel. Então ela sabia, irmãos, uma vez que Ruth declarou a sua fé, uma vez que Ruth estava confiando no Senhor, ela sabia que esse Deus estaria cuidando dela. Ela sabia, claro, que esse Deus estaria cuidando de Noemi, a sua sogra, 2 viúvas pobres, desamparadas. A esperança delas era saber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Ela sabia que Deus estava agindo com providência para que elas fossem socorridas. Ela tinha essa certeza no seu coração, mas veja o interessante, isso não foi motivo para que ela deixasse de agir. Confiando em Deus, ela não deixou de confiar em Deus, mas confiando em Deus, Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar. Confiando em Deus, confiando no seu cuidado, na sua providência, Ruth foi correr atrás do seu sustento, mesmo sendo ela uma mulher que precisava ali fazer um trabalho cansativo, demorado naqueles campos. Ela não se importou com isso, ela sabia que ela era o canal para que a comida chegasse em casa, porque a sua sogra não poderia fazer isso. Já era de idade avançada, então ela não pensou 2 vezes, se levantou e foi trabalhar. Ela confiava em Deus, ela olhava para o Senhor, ela esperava pelo Senhor, mas isso não fez com que ela ficasse parada, esperando tudo acontecer. Com isso, irmãos, nós aprendemos que ter a certeza de que Deus está agindo em nossa vida com providência, e nós devemos ter essa certeza. Eu e você devemos lembrar que o Senhor é o nosso bom pastor. Eu e você devemos lembrar que o Senhor é o dono da igreja, que o Senhor é o provedor, o protetor da igreja. Nós devemos lembrar disso, e essa certeza jamais deve sair do nosso coração. Mas ter essa certeza, a certeza da providência, não deve nos levar a uma paralisia em nossas ações. Deus é soberano? Sim, Ele é soberano. Todo este universo, toda esta terra, a nossa vida está sendo guiada pelo senhorio de Deus. Toda a existência está firmada na obra da providência que vem do Senhor. Deus criou todas as coisas e Ele governa essas coisas com a sua forte mão. Deus nos deu vida e Ele governa a nossa vida com a sua providência. Mas, ao mesmo tempo em que Deus é soberano, nós também somos responsáveis por nossas vidas e pela condição em que nos estamos vivendo. Veja, esse Deus nos chama a ter fé. Ele diz: olha, creiam. O próprio Cristo foi aquele que disse para os seus discípulos: olha, da mesma forma que vocês vêm crendo em Deus, creiam também em mim, tenham fé em mim. Então esse é o chamado para a nossa vida. E ter fé significa confiar, ter fé significa descansar, ter fé significa esperar, mas ter fé também significa agir, ter fé também significa correr atrás. Ter fé também significa trabalhar, empenhar esforço para ver as coisas acontecendo na sua vida. O mesmo Deus que nos chama à confiança nele, o Deus que nos chama a esperar pelo agir da sua graça, é o mesmo Deus que nos chama à ação, é o Deus que nos chama ao movimento. Se nós somos crentes, irmãos, nós esperamos em Deus, nós cremos no Senhor, mas nós também nos movimentamos, nós trabalhamos, nós servimos, nós corremos atrás dos nossos objetivos. Sabe como? Na certeza de que o Senhor está conduzindo a nossa vida com a obra da providência. Isso é que é o Evangelho. O Evangelho não é esperar que tudo caia de mão beijada. Olha, Deus está cuidando, então eu vou sentar aqui e esperar tudo acontecer. Não! Ao mesmo tempo em que você crê, você se movimenta, você segue em frente e você trabalha dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade através da minha vida, porque eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha caminhada. Foi isso que Ruth fez. Ela confiou em Deus, mas ela foi trabalhar. Ela esperou em Deus, mas ela se movimentou. Ela confiou na providência do Senhor, mas ela não ficou parada em sua casa ao lado de Noemi. Ela foi para o campo colher os alimentos. Nós estamos pensando sobre o agir da divina providência, e nós acabamos de ver que o agir dessa providência nos leva a ter um senso de responsabilidade. E, em segundo lugar, o agir dessa providência levanta pessoas para nos abençoar. Levanta pessoas para nos abençoar, o que se encontra
do versículo 8 ao versículo de número 17. Perceba que a obra da providência, ela continua conduzindo essa história. E agora, Deus vai agir com providência na vida de Ruth, conduzindo ela através aqui de uma pessoa que ele coloca diante de Ruth. Deus vai agir com providência através de uma pessoa em especial, uma pessoa em específico. Boaz agora vai demonstrar uma grande generosidade para com Ruth. É provável que isso seja, em parte, influenciado, essa atitude de Boaz, em parte, seja influenciado pelo fato de que talvez ele já tivesse despertado o interesse por essa moça. Lembre-se que isso aqui é uma história de romance também, tá certo? Então talvez ele já tivesse interessado nela, mas existe um motivo muito maior pelo qual toda essa bondade está sendo demonstrada. Boaz se dirige a Ruth, e ele faz isso chamando-a de minha filha. Veja que muitas pessoas estavam chamando Ruth de Moabita. Ela é a Moabita, aquela que veio de Moabe com Noemi. Mas Boaz se aproxima dela, não é para chamá-la de Moabita, de estrangeira, mas ele chama ela de minha filha. E isso por si só já deixa claro o cuidado e a bondade que ele estava demonstrando. Uma vez que essa expressão denota o acolhimento, um acolhimento muito carinhoso, até mesmo de um pai que está acolhendo um filho em suas mãos. Perceba que ele então diz, minha filha, não vá colher espigas em outro campo, permaneça no meu, fique ao lado das minhas servas. E isso aqui é uma referência a como funcionava a divisão das tarefas no trabalho da colheita. Veja, quando a colheita seria realizada, seja de trigo ou de cevada, os homens, eles eram responsáveis por ceifar as espigas da cevada. Eles cortavam, eles pegavam o trabalho mais pesado, que exigia mais esforço. Então eles iam na frente arrancando as espigas, arrancando todo aquele cereal, e as mulheres vinham logo atrás, logo em seguida, colhendo as espigas pelo chão e montando os feixes. Boaz diz que Ruth não mais ficará colhendo entre aquilo que está sobrando, mas ela terá acesso ao local onde os grãos se encontram com maior abundância. Ele diz, olha, você pode agora colher entre os feixes. Você terá acesso agora onde tem mais abundância da cevada, não somente o que fica pelo caminho. Além disso, Boaz garante que os seus servos não trariam importúnio, não importunariam Ruth em nenhum momento. E quando ela tivesse sede, ela poderia beber da mesma água que os trabalhadores bebiam. Perceba que Boaz está oferecendo proteção, ele está oferecendo provisão e consolo para uma mulher que se encontra completamente desamparada. Diante de tamanha generosidade, o versículo 10 nos diz que Ruth se prostra com o rosto na terra, perguntando o porquê de Boaz estar sendo tão generoso com uma estrangeira como ela. Ele então diz que ele sabe de toda a sua história. Ele sabe de como Ruth abandonou sua terra, os seus pais, os seus deuses, para se apegar ao Deus de Israel e fazer o bem a Noemi, e fazer o bem à sua sogra, estar com ela em todos os momentos. É por isso que no versículo 12, ele diz, que o Senhor te abençoe ricamente por causa do que você tem feito, Ruth. Que você seja abençoada por esse Deus, sob cujas asas você está buscando refúgio. E com um tom de respeito e gratidão, Ruth responde no versículo 13, chamando Boaz de Senhor. Perceba que é um tom de respeito aqui, ela não está falando de Deus, mas ela está se dirigindo a Boaz. E ela diz, eu estou sendo muito bem acolhida pelo Senhor. E a ideia do texto original é que ela deseja continuar agradando Boaz. Ela diz, olha, que eu continue te agradando, para que você continue me acolhendo muito bem. E perceba que Ruth continua, ela diz, você, Boaz, você me deu ânimo, você me encorajou, você me consolou com suas palavras, me fez tão bem, mesmo eu não sendo uma das suas servas. Só que a generosidade de Boaz, ela não para por aqui. Quando chega a hora da refeição, ele convida Ruth para tomar um lugar à mesa, se sentando ao lado dos demais trabalhadores para poder se alimentar. Perceba então que ela come do pão, ela molha esse pão no vinho, outras versões vão usar a palavra vinagre ao invés de vinho, e isso aqui provavelmente era um molho para mergulhar o pão, então ela come do pão, molha naquele molho, e não somente isso, mas ela também recebe
grãos tostados de cereais, de maneira que ela come à vontade, se farta e ainda sobra comida. Mas ainda não acabou. Está achando pouco? Tudo que Boaz está fazendo por ela? Ainda não acabou não, veja. Quando Ruth retorna ao trabalho, Boaz agora volta para os seus trabalhadores e diz: deixe que ela colha espigas entre os feixes. Ou seja, ela pode colher até mesmo entre as grandes pilhas de cevada. Ela pode colher entre as grandes pilhas dos grãos que vocês estão ceifando. Não contente, Boaz ainda diz no versículo 16, ele está virado aqui, veja: vocês mesmos devem tirar espigas dos feixes e deixar cair de propósito para que ela possa recolher. O resultado disso, irmãos, é que ao final do dia, Ruth debulhou os grãos que havia colhido, e o texto diz que ela recolheu 1 efa de cevada. E sabe quanto dá isso aqui? Aproximadamente 13 quilos de cevada, por causa de tudo que Boaz havia feito por ela. Deus levanta Boaz para abençoar Ruth de uma forma extraordinária. Irmãos, Deus usa pessoas. Deus age em nossa vida. Deus nos transforma, Deus nos conduz, e Ele faz isso através de pessoas. A providência de Deus age em nossa vida através de pessoas que são levantadas pelo próprio Deus para nos abençoar. Deus abençoa os crentes através da vida de outros crentes. Muitas vezes, Deus socorre os seus filhos, levantando outros filhos para ser instrumentos de bênção na vida daqueles que estão precisando de socorro. Nós somos abençoados por nossos irmãos, e nós também somos usados pelo Senhor para abençoarmos o nosso próximo, para abençoarmos os nossos irmãos. O verdadeiro amor entre a igreja, o verdadeiro amor entre os crentes se manifesta quando esses crentes arregaçam as mangas e ajudam seus irmãos, e vão ao encontro dos necessitados, e olham para as pessoas e dizem: olha, como eu posso ajudar você, como eu posso lhe socorrer, como eu posso ser um agente para que você seja abençoado. Então Deus levanta pessoas, Deus faz questão de usar homens e mulheres pecadores como nós para abençoar aqueles que estão desamparados, para abençoar aqueles que estão precisando. E sabe quem foi a melhor pessoa que Deus levantou para nos abençoar? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, Cristo Jesus, Ele foi enviado como a pessoa perfeita. Ele foi levantado como o homem perfeito para ser o nosso provedor. Cristo Jesus foi levantado para ser o nosso protetor, o nosso bom pastor. Ele é o socorro das nossas almas, Ele é o pão que desceu do céu. Da mesma forma que Deus enviou o pão a Belém para abençoar novamente aquela terra, para abençoar Ruth e Noemi, Deus enviou Jesus Cristo para nos trazer salvação. A providência divina nos trouxe Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa os nossos irmãos, Deus usa pessoas que nós muitas vezes nem esperamos que elas vão nos ajudar, mas a maior bênção que uma pessoa pode receber é estar bem segura, bem guardada, amparada nos braços de Jesus Cristo. As pessoas que estão ao nosso redor, elas são usadas por Deus, elas nos abençoam, mas elas são imperfeitas. Só que existe alguém que é perfeito em tudo que faz por nós, em tudo que faz através de nós, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso, irmãos, aponta para o agir dessa providência que constantemente cobre a nossa vida. Nós estamos refletindo sobre o agir da divina providência, e nós vimos que, em primeiro lugar, esse agir, o agir dessa providência nos dá o senso de responsabilidade. Em segundo lugar, essa providência levanta pessoas para nos abençoar. E em terceiro e último lugar, essa providência abre as portas para o recomeço, que se encontra do versículo 18 até o versículo 23, até o final do texto. À medida em que o texto avança, o fio condutor da providência de Deus também se demonstra cada vez mais claro. Ruth pega toda a sua colheita, talvez em um cesto bem cheio, e retorna então para a cidade de Belém para se encontrar com a sua sogra. Agora imagine a cena comigo.
lá está Noemi, na sua casa, talvez ali na frente da sua casa, observando o movimento no meio da rua, talvez aqui provavelmente ainda abatida, triste, com toda a situação difícil que está vivendo até aquele momento, lembrando do seu marido que havia falecido, lembrando dos seus 2 filhos que haviam falecido, lembrando do fato de que ela não tinha netos para dar continuidade à sua família. Provavelmente era assim que estava Noemi, triste, abatida, desamparada. De repente, ela olha para o horizonte e vê Ruth se aproximando com algumas coisas em suas mãos. Noemi talvez esperasse que Ruth voltasse para casa apenas com uma pouca quantidade de comida. Uma vez que ela foi respigar, digamos assim, talvez Noemi esperasse que Ruth voltasse apenas com as sobras, apenas com poucas coisas que foram deixadas pelo caminho para que ela pudesse colher. Mas o que acontece é que Ruth surge com 13 quilos de grão de cevada, sendo carregados talvez em um cesto muito cheio e ainda com as sobras. Ela estava trazendo as sobras da refeição que ela havia feito no campo, como nos diz o final do versículo 18. Uma situação certamente inesperada para um primeiro dia de trabalho. Lembre-se que no capítulo anterior, Noemi estava murmurando contra Deus. Noemi estava olhando para si mesma como uma mulher amarga e desfavorecida. Ela dizia para as pessoas: olhe, não me chame mais de Noemi, me chame de amarga, porque o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor levantou contra mim a sua mão. Mas agora, no versículo 19, o seu coração ele vai sofrer uma mudança extraordinária. Impressionada com o que estava vendo, ela enche Ruth de perguntas. Perceba que ela diz: onde foi que você colheu esses grãos? Onde foi que você trabalhou? Que quantidade enorme de grãos, de comida, como você conseguiu tudo isso em um dia de trabalho? E ela diz: abençoado seja o homem que te acolheu. Abençoado seja o homem que se importou com você. Ruth então conta onde havia trabalhado, deixando claro que o dono do campo se chamava Boaz. Ela diz: olha, Noemi, eu estava lá, fui para um campo, um homem chamado Boaz, o dono do campo veio, me abençoou de tantas formas, me proporcionou tantos privilégios, e é por isso que eu estou com tanta comida aqui para a nossa casa. E perceba que com essa notícia, Noemi ela se enche ainda mais de alegria e diz: seja ele abençoado do Senhor, o Deus que não tem deixado de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Isso aqui talvez aponte para o fato de que Deus está sendo bondoso com a família de Elimeleque, mesmo ele já estando morto. É como se Noemi estivesse dizendo: olha, louvado seja Deus, porque está abençoando meu marido, a família dele, mesmo ele já estando morto. No final do versículo 20, Noemi então explica o motivo dela estar tão eufórica. Ela diz: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Essa questão ela vai ser melhor abordada no capítulo 3, mas basicamente o resgatador era um parente próximo, um homem que podia mudar a situação complicada dessas duas viúvas, como Ruth e Noemi. É por isso que ela estava tão eufórica, é por isso que ela estava tão radiante, digamos assim, porque ela enxergou um raio de esperança que estava surgindo. Ruth continua falando: olha, Boaz me disse que eu poderia ficar trabalhando com os seus ceifeiros até que toda a colheita terminasse. E com isso Noemi responde: olha, isso vai ser bom, minha filha, fique com as servas de Boaz até o final da colheita, porque para você ficar mais segura, porque poderia ser que em outro campo você acabasse sendo maltratada. Noemi ela é esperta aqui, ela não está falando aleatoriamente, ela já está querendo incentivar um possível romance entre Ruth e Boaz. O capítulo 2 então termina quando no versículo 23 o texto nos diz que Ruth continuou trabalhando com as servas de Boaz até acabarem as colheitas da cevada e do trigo, o que durou pelo menos aqui um período de pelo menos 7 semanas, enquanto esse trabalho estava sendo realizado. E o texto diz que Ruth permaneceu morando com a sua sogra. Veja que a providência de Deus, ela está abrindo as portas para um recomeço na vida de Ruth e Noemi. Noemi antes estava amargurada, estava desesperançosa, e agora ela está louvando e glorificando o nome do Senhor, porque ela está enxergando o agir da boa mão de Deus.
Ela está enxergando uma luz no fim do túnel. Ela está enxergando uma oportunidade para recomeçar, um recomeço que surgiria para ela e sua família. Não somente um recomeço nas finanças, não somente um recomeço nos seus bens materiais, não somente um recomeço na sua família, por causa dos filhos que poderiam surgir, mas principalmente um recomeço espiritual. Noemi voltou para a terra prometida, ela voltou para perto do seu Deus e ela trouxe consigo Ruth, que abandonou tudo por amor ao Deus de Israel. Nenhuma história está tão despedaçada que ela não possa ser reescrita pelas mãos do Senhor dos Exércitos. Nenhuma dor é tão grande que não possa ser completamente curada por aquele que é o nosso Pai Celestial. Deus está se colocando diante de Ruth e Noemi, dizendo: eu estou dando uma nova chance a vocês. Eu estou abrindo as portas para que vocês recomecem suas vidas, não somente a vida material, a vida financeira, a vida familiar, mas para que vocês recomecem as suas vidas espirituais. Irmãos, o agir da divina providência em nossa vida constantemente nos dá a oportunidade de recomeçar. Nem sempre, não se enganem, nem sempre as coisas saem como nós planejamos. Nem sempre tudo acontece do jeito que nós colocamos no papel, do jeito que nós esperamos. Noemi talvez jamais esperasse que a sua mudança para Moabe traria morte para o seu marido e para os seus 2 filhos. Tragédias acontecem, nossos planos, eles dão errado. Mas o que a palavra nos diz é: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mesmo quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, nós não podemos esquecer que Deus está conosco. Deus está conosco não somente nos momentos bons, não somente nos momentos alegres, mas até mesmo nos momentos mais escuros e tenebrosos da nossa vida, nós podemos contar com a presença de Deus. A providência desse Deus, irmãos, nos conduz debaixo da sua graça. A providência desse Deus nos ajuda a tomar um novo rumo, a seguir por uma nova estrada, quando nós estamos preenchidos de tristeza, quando nós estamos preenchidos de amargura, de desesperança. Deus é aquele que nos coloca de pé. Deus é aquele que nos traz esperança. Deus é aquele que nos fortifica espiritualmente e nós ficamos firmados na sua poderosa mão. E sabe como é que Deus faz isso? Sabe como é que Ele nos coloca de pé? Principalmente, Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Só em Jesus, irmãos, nós podemos encontrar a paz real. Só em Jesus nós podemos ter sentido para a nossa vida. Só em Jesus nós podemos encontrar força para erguer a nossa cabeça, para recomeçar a nossa vida, para tomar um novo rumo. E nós recomeçamos não porque somos fortes. Noemi não era forte, Ruth não era forte. Sabe quem era forte? O Deus de Israel. O Deus de Israel é forte, o Deus de Israel é todo poderoso, e é esse Deus que nos levanta, é esse Deus que conduz a nossa vida, nos coloca de pé e nos diz: meu filho, eu vou te guiar debaixo da minha providência, eu vou te guiar debaixo da minha graça. Irmãos, o coração de Noemi, que antes estava tão amargurado, tão triste, pôde agora louvar, rogar bênção sobre a vida de Boaz e louvar a Deus. Diz: olha, louvado seja Deus, porque Ele continua sendo bom. É como se ela olhasse assim para a sua própria vida e dissesse: olha, eu não mereço essa bondade. Eu achei que Deus tinha me abandonado, eu achei que Deus tinha me deixado de lado, mas Ele continua sendo bom para com a minha família, sendo bom para com a minha casa, e assim é Deus conosco, irmãos. Nós não merecemos a bondade de Deus, nós não merecemos a sua graça, a sua misericórdia, mas Ele continua sendo bom. Deus é aquele, irmãos, que nos preenche completamente com a sua bondade. Mas então, o que é que esse texto nos ensina? O que é que essa narrativa, essa história traz como ensinamento para a nossa vida pessoal? Teve uma implicação muito forte para a vida dessas 2 viúvas. Mas o que é que nós aprendemos? O que é que nós podemos levar para a nossa casa? Nós devemos crer na providência de Deus. A obra da providência diz respeito ao fato de que Deus governa a nossa vida. Deus não somente criou você. Lembre-se disso. Deus não somente te deu vida.
Deus não somente soprou um fôlego em seus pulmões e deixou você vivendo nesse mundo. Não. Se você é crente, se você tem a fé firmada em Jesus, você deve saber que esse Deus guia e governa a sua vida com a sua forte mão. Então saiba disso. A obra da providência é real na minha e na sua vida. Nós não estamos jogados ao azar e à sorte. Nós estamos debaixo desse Deus. Então nós devemos crer, irmãos, que Deus é soberano. Nós devemos crer de todo o nosso coração que Deus está no controle da nossa vida. Mas entenda uma coisa: crer na providência de Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Muito pelo contrário. Ter fé significa agir, significa se movimentar. A nossa fé, ela deve ser uma fé viva, uma fé operante. Quer alguns exemplos? Ficou doente? Ore por isso. Coloque diante de Deus. Já parou para pensar quantas vezes nós oramos porque estamos com dor de cabeça? Colocamos diante de Deus. Será que você ora quando está com dor de cabeça? Quando está talvez ali meio enjoado? Então, se você ficou doente, não é se a doença for séria, não. Mas se ficou doente, ore. Coloque diante de Deus. Suplique ao Senhor. Mas sabe o que você deve fazer também? Vá ao médico. Vá ao médico e siga o tratamento que ele está passando para você. Está com um problema na família? Ore por isso. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos. Então apresente diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha família. Mas sabe o que você deve fazer também? Trate a sua esposa com carinho. Trate o seu marido com respeito. Ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Está precisando, por exemplo, de um emprego? Apresente a Deus. Coloque diante do Senhor, ore por isso, mas distribua currículos também. Faça contatos. Procure locais que estão contratando. Está querendo ver a igreja crescer? Olha como eu quero ver a igreja crescer. Ore por essa causa. Coloque diante do Senhor: Senhor, abençoe a tua igreja. Que a segunda igreja presbiteriana de Gravatá cresça em nome de Jesus. Aumente seu número de membros. Mas não somente ore, se envolva no trabalho. Participe dos trabalhos. Se coloque à disposição do trabalho do reino de Deus. Irmãos, descansar na providência de Deus não significa que nós seremos irresponsáveis. Crer que Deus é providente, crer que Deus está cuidando da nossa vida, não significa que você vai dizer: Senhor, eu oro por isso e agora eu vou sentar e esperar cair do céu. Crer na providência não significa ser negligente. Faça como Ruth, creia, tenha fé, apresente em oração, mas se movimente. Não fique parado. Não fique esperando tudo acontecer milagrosamente de uma hora para outra. Essa é a vida do crente. Ele ora e trabalha. Ele ora e serve. Ele ora e corre atrás. O que nós não podemos fazer é somente uma das coisas. Eu não posso somente orar e não fazer nada, esperar que Deus jogue tudo de mão beijada para mim, mas eu também não posso só trabalhar. Porque muitas vezes nós queremos até correr atrás, mas não oramos. E quando nós não oramos pelas nossas causas, nós estamos dizendo que nós não confiamos na providência de Deus. Nós estamos dizendo que nós confiamos em nossas forças, em nossos talentos, mas que não em Deus que está cuidando de todas as coisas. Então esse é o primeiro princípio. Ore, mas trabalhe. Não importa onde seja na área da sua saúde, da sua família, na igreja, você ora, você apresenta em oração, em súplica, diz a palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então nós temos que orar, nós temos que esperar pelo Senhor, nós temos que colocar tudo diante de Deus e confiar no agir da sua providência. Mas nós precisamos agir, irmãos, seja dentro ou fora da igreja. Não faz sentido eu querer que as coisas aconteçam na minha vida se primeiro eu não oro, colocando Deus na situação, e se eu não me movimento para isso. Não faz sentido eu querer que a igreja cresça se eu oro por isso, mas não me envolvo. Então, é assim que funciona a vida do crente: orando e trabalhando. Segunda lição: essa mesma providência também levanta pessoas para nos abençoar. Isso é ser igreja, irmãos. Ser igreja tem a ver
com nós sabermos, termos a certeza de que nós temos irmãos queridos com quem podemos contar, pessoas às quais nós podemos pedir socorro quando a situação apertar, pessoas para conversar conosco, pessoas para ouvir o nosso desabafo, pessoas para nos dar conselhos nos problemas que nós estamos enfrentando, pessoas que nos dão, até mesmo se necessário for, uma ajuda financeira. Então, meu querido irmão, não seja um crente isolado, não seja um crente que não compartilha dos problemas. Sabe o crente 007? Que ele desaparece, ninguém ouve mais sobre ele, ninguém sabe onde ele está, o que está acontecendo com ele, e do nada ele surge, estou passando por tanto problema, mas meu irmão, você não disse nada. E às vezes essa pessoa diz assim, rapaz, o pastor não veio aqui, os irmãos da igreja não vieram me visitar, mas às vezes ela nem informa o que ela está passando. Irmão, só quem é onisciente é Deus. Nós não sabemos de todas as coisas. Então não seja um crente que se isola, não seja um crente que se isola no canto da parede, sem contato com os seus irmãos. Pelo contrário, saiba que a igreja existe para abençoar você. Deus levanta os nossos irmãos para serem instrumento de bênção nas nossas vidas. Então não seja o crente que não fala com o pastor, o crente que não procura ajuda com os irmãos da igreja. Não seja esse tipo de crente. Nós somos um só corpo. E nós devemos, irmãos, cuidar uns dos outros. E eu diria mais, não somente espere que alguém venha perto de você para te abençoar, mas seja você também um instrumento de bênção na vida de alguém. Seja você também um instrumento que Deus usa para abençoar o seu irmão. Como, por exemplo, se você tem carro, e nós já falamos sobre isso, tem algum irmão que vai a pé para casa, mora longe, você diz, meu irmão, tem vaga no meu carro, eu vou lhe levar em casa, para que você não vá a pé essa hora da noite, eu não vou lhe deixar aí sozinho, deixa eu lhe ajudar. Seja você um instrumento de bênção na vida do seu irmão. Seja, por exemplo, levando ele para o hospital. Meu irmão, você está doente, estou passando mal, meu irmão, então vamos, eu vou levar você para o hospital, eu vou lhe acompanhar. Tem ninguém para ir com você? Eu vou estar com você lá, até que você saia do hospital, até que você tome um rumo. Seja um instrumento de bênção na vida do seu irmão, até mesmo comprando 1 quilo de feijão, se ele estiver precisando. Meu irmão, vou comprar esse quilo de feijão, vou lhe dar, para que você tenha mantimento na sua casa. Se eu puder comprar mais, eu compro e dou também, meu irmão, estou aqui para lhe ajudar. Seja um instrumento de bênção, até mesmo sentando-se na sua casa ou na casa do seu irmão, para tomar um café, comer um bolo de fubá e conversar sobre a vida, e desabafar, e receber e dar conselhos. Seja como Boaz e abençoe o seu irmão. Seja como ele. Muitas vezes, irmãos, é triste que nós só queremos receber. Nós olhamos para um texto como esse, olha como é bom, pessoas vêm me abençoar, mas nós também somos chamados a abençoar. Então não espere somente receber bênção, seja você também aquele que oferta a bênção, seja você também usado na vida dos seus irmãos. Lembre-se, Atos 20, 35 vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então saiba que Deus vai levantar pessoas para abençoar você, e Ele faz isso dentro da igreja, mas seja você também um instrumento de bênção. Ore a Deus não somente pedindo socorro, mas diga, Senhor, me ajuda a ter uma oportunidade para abençoar o meu irmão. Por fim, lembre-se que na providência de Deus, nós encontramos as portas para o recomeço. E o maior recomeço que nós precisamos é o recomeço da nossa vida espiritual. Por vezes, e não é só uma vez não se engane, viu? Muitas vezes, até que Jesus venha, ou até que você seja levado para os braços de Deus. Por vezes, na caminhada cristã, nós desanimamos. Nós perdemos a vontade pelas coisas de Deus. Nós perdemos aquele amor, o primeiro amor. Nós perdemos a vontade de orar. Na caminhada cristã, nós perdemos a vontade de ler a Bíblia. Nós perdemos a vontade de ir à igreja. Nós nos acomodamos. Isso acontece, às vezes, com frequência, porque assim é a nossa carne, nós somos fracos. Então não se engane, na caminhada cristã você vai desanimar. E o grande problema é nós entrarmos em um comodismo e acharmos que está tudo bem. Faça essa pergunta para o seu coração. Você precisa de um recomeço? Você precisa de um recomeço, principalmente um recomeço espiritual, porque de nada adianta, irmãos, nós estarmos com a vida toda tranquila na área financeira, na área familiar, na área profissional, está tudo indo bem, está tudo estável, mas nossa vida espiritual está um bagaço. Não adianta de nada. Então você precisa de um recomeço. Lembre-se que Jesus Cristo é o caminho para nós recomeçarmos. Assim como Noemi voltou para Israel e recuperou a esperança,
eu e você também podemos voltar para os braços do Pai e recuperar o nosso primeiro amor. O que o Senhor nos diz hoje, irmãos, é: volte, meu filho, volte para a minha presença, volte para a oração, volte para a palavra, volte para a igreja, volte para os meus braços. Irmãos, saibam que Deus pode mudar a nossa história. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja enfrentando muitas batalhas, muitas tribulações. Saiba disso. Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar a sua realidade de uma hora para outra, porque Ele é bom. Deus pode tirar você desse vale da sombra da morte. Deus pode te tirar da situação dolorosa, complicada que você está vivendo. Mas lembre-se de uma coisa: o que nós mais precisamos não é a resolução de todos os nossos problemas. O que nós mais precisamos é estarmos em comunhão na presença do Senhor. Então, ainda que tudo esteja difícil, o que vale para nós, irmãos, é saber que a graça de Deus nos basta. É sabermos que essa graça está sobre a nossa vida a todo tempo. Que talvez as coisas não se resolvam, mas que em todo momento Deus estará nos acompanhando com o agir da sua graça. Com isso nós podemos lembrar, como falamos no início, que aqueles filósofos estavam errados. Deus, Ele rege a nossa vida, irmãos, como Ele também governa todo esse universo. E Ele nos abençoa, Ele nos coloca de pé através da obra da sua providência. Amém?